6 horas e 50 minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Agora vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com Adeilson Albuquerque e com a Adriane Diniz. Eles estão ao vivo pela 93.1 e agora conversam com a gente aqui no Manhã no Ar. Olá, meninos, tudo bem? Olá, bom dia. Adriane de volta à rádio, obrigadíssima, Adriane, por essa semana que ficou aqui no Manhã no Ar. No meu lugar, sempre muito competente, muito orgulho de você também quando apresenta aqui, bacana. Olha só, vamos começar essa semana, né, mas falando de uma notícia infelizmente nada agradável, um acidente terrível que aconteceu ontem na Cachoeirinha. Como é que foi isso? As famílias estavam na calçada, é isso? Explica pra gente. Daniela, esse acidente aconteceu ontem lá na Cachoeirinha, ontem à noite, e duas pessoas ficaram gravemente feridas e uma dessas pessoas morreu. A gente não tem muitos detalhes desse acidente até então, mas o fato é que houve uma fatalidade, foi uma morte muito violenta ali, de acordo com os relatos que chegaram até a nossa equipe de reportagem, e o carro vinha com alta velocidade e acabou atingindo essa família que estava na calçada de casa. Agora, é um costume ainda, né, das famílias, é um costume bastante comum no interior, mas em algumas famílias, em alguns bairros, sobretudo bairros tradicionais de Manaus, como a Cachoeirinha, nos fins de semana, né, as famílias ficarem ali reunidas, sentadas naquelas cadeiras de balanço, né, as crianças brincando. A cidade cresceu, mas muitas mantêm esse costume ainda. Não pode nunca imaginar que um carro venha, enfim, e acabe em tragédia, uma cena cotidiana tão comum nos nossos bairros, né, gente? E no fim de semana, né, no domingo à noite, as pessoas estavam ali reunidas, conversando, de repente acontece algo como isso. Hoje as pessoas ainda vão mudando aos poucos os hábitos, tanto por essa questão de perigo à vida por um acidente automobilístico, como aconteceu agora, ou pelo perigo de assaltos, né? As pessoas começam a rever e deixar, mas muita gente ainda tenta manter essa tradição de sentar na porta de casa, de conversar com o vizinho, de reunir a família. Infelizmente aconteceu uma fatalidade no momento de confraternização, como foi esse. Ainda nessa questão do trânsito, a gente aproveita até, Dani, para ressaltar que está chovendo muito em vários pontos da nossa cidade. A gente recebeu a informação que o centro de Manaus, muitos pontos lá estão alagados, o que requer muito mais atenção por parte do motorista. E já aconteceu um acidente hoje pela manhã, lá na Torquato Tapajós, no sentido bairro, ali próximo a Bemol, um carro Gol colidiu com um ônibus, e isso causa uma certa lentidão no sentido bairro. Quem está voltando na Torquato Tapajós, no sentido centro da cidade, também enfrenta muita dificuldade desde o Hospital Delfim Aziz, por conta do grande fluxo de veículos que está na cidade nesse momento. Também tem alguns carros em pane, como na Avenida Buriti, e também ali na entrada do complexo 28 de março, no sentido do aeroporto, e no Santos Dumont também tem veículos em pane mecânica que causam lentidão no trânsito nesse momento. Alguns semáforos também com problemas técnicos na zona central de Manaus, na Cachoeirinha também, bem como no Distrito Industrial. Às vezes a chuva mais leve já causa transtornos. Essa chuva que caiu aí nas primeiras horas da manhã, né, de hoje, começou, na verdade, de madrugada, em alguns pontos já estava chovendo. Por volta de 1h da manhã. Relampejando, exatamente. Aqui por perto da TV choveu bastante mesmo, aqui pelo Aleixo, a partir de 5 horas da manhã. Inclusive, a gente está tentando subir com o RC Cop, mas ainda não há, como vocês sabem também na rádio, possibilidade de fazer o voo na manhã dessa segunda-feira até esse instante. Nossa equipe está lá, tentando ainda sobrevoar a cidade para mostrar esses pontos, né, que vocês acabaram de citar, pontos com carros parados, com semáforos sem funcionar. E a gente não conseguiu ainda subir com RC Cop, estamos ainda tentando, se a chuva der uma trégua. De qualquer jeito, já vale a nossa informação aí para os motoristas que estão saindo de casa nesse momento, que precisam sair de casa. Quem puder aguardar, melhor ainda. Quem não puder e tiver que sair, que redobre o cuidado, porque a pista realmente está bastante molhada. Agora vamos mudar de assunto. Segundo pesquisa de uma consultoria, o Amazonas é um dos estados mais seguros para se viver. É isso mesmo, Adriane e Adeilson? Exatamente, é o segundo estado mais seguro quando se trata de trânsito. De acordo com um estudo da consultoria Macoplan, São Paulo é o estado com o menor índice de insegurança do Brasil quando se trata na questão do trânsito. Para chegar a essa conclusão, Daniela, e também quem nos acompanha, e formar também uma espécie de ranking, essa consultoria cruzou informações da taxa de homicídios com a taxa de óbitos por acidente de trânsito das 26 unidades federativas e também no Distrito Federal.
geral. Esse ranking, né, essa pesquisa, todo esse trabalho foi feito em 2014 e divulgado somente no final deste ano. Só para ressaltar, na capital paulista, que ficou com índice de 0,866, cerca de 13 pessoas são assassinadas por ano a cada grupo de 100 mil habitantes. E quem encabeça a segunda colocação, como a gente citou, é exatamente o Amazonas. O estado mais seguro é o Amazonas, que vem na segunda colocação, que ficou com um saldo de 0,761. O Rio Grande do Sul aparece em terceiro com índice de 0,745. Essa pesquisa realizada em 2014, divulgada agora no final de 2016, mostrando que o Amazonas até que procura, pelo menos, realizar um trabalho um pouco mais respeitoso quando se trata no trânsito. Mas São Paulo ganha aí no ranking. Isso é uma proporção, né? Eles avaliam a quantidade de habitantes pela quantidade de acidentes que acontecem pelos acidentes fatais. E não é uma... A gente não está levando em consideração as mortes violentas, os homicídios, latrocínios, assaltos que acontecem na cidade. E esse levantamento é feito baseado nas mortes de trânsito e, por isso, Manaus, o Amazonas, fica aí no segundo lugar como o mais seguro em relação a esse quesito, né? A gente não está levando em consideração os outros fatores. A pesquisa não leva em consideração. Tanto engarrafamento também, as pessoas nem conseguem andar com tanta velocidade, né? Mas, assim, é caótico realmente o trânsito de Manaus e, infelizmente, eu não sei, viu? Eu acho que se tiver uma avaliação agora mais atualizada, que a gente está falando de 2014, a gente sabe que o trânsito de Manaus piorou muito. Tanto, como eu falei, em infraestrutura de engarrafamentos, quanto do zelo do motorista ali atrás do volante, aquilo ser de fato uma arma. Acho que nos últimos 2 anos mudou, serve como um parâmetro, serve como uma referência, mas eu acredito que não é possível que em outros lugares seja tão pior do que aqui no Amazonas, porque aqui também é bastante ruim. A gente, nos últimos 2 anos, noticiou, inclusive aqui no Manhã no Ar, vários acidentes violentíssimos, né, de trânsito, inclusive nas primeiras horas da manhã, durante a madrugada. Enfim, é um número referência, mas eu acho que não pode de jeito nenhum servir aí de comemoração, porque uma morte que seja, é uma morte que pode e deve ser evitada no trânsito. Vocês concordam? Com certeza, né? Inclusive, até mesmo nesse mesmo estudo aqui da consultoria Macoplan, salienta que o Amazonas ocupa a segunda posição nesse ranking de mortes, né, que não acontecem diretamente no trânsito, mas, por outro lado, ocupa uma das piores cidades como a indisciplina, né? As pessoas não respeitam muito a sinalização, se vão passar de uma faixa para outra, elas não utilizam o pisca-alerta ou algo parecido. Então, por outro lado, se a segurança no trânsito é muito boa aqui no Amazonas, fica na segunda posição, mas a indisciplina também ela impera aqui no estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus. O que é um pouco incoerente, né? Porque se as pessoas não respeitam a sinalização, obviamente a chance de ter mais acidentes ela é maior também. Imagino eu que eles tenham considerado apenas a questão de vítimas fatais, né? De mortes no trânsito, mas o número de acidentes e pessoas que ficam com sequelas em decorrência desse tipo de acidente talvez não tenha sido computada aí pela consultoria. A gente muda de assunto agora novamente, vamos falar de microcefalia. Bebês cujas mães tiveram aí Zika vírus vão ter acompanhamento médico de 3 anos. Isso estava um pouco indefinido, né? Foi uma situação que pegou todas as autoridades de saúde do país de surpresa. Agora já foram definidos como é que vão ser feitos esses acompanhamentos, é isso? É isso. O anúncio foi feito na última sexta-feira pelo Ministério da Saúde, dizendo que agora as mães que foram diagnosticadas ou tiveram contato com o vírus, Zika vírus, durante a gestação, as crianças e as gestantes também vão ter acompanhamento durante 3 anos. O porquê desses 3 anos? Em alguns casos, há microcefalia e é preciso analisar o desenvolvimento das crianças que nascem com essa má formação. Em outros casos, a criança não nasce com a microcefalia, mas há outros comprometimentos à saúde, que depois de certo tempo, a criança indo no especialista, né, foi identificado que elas ficam com algumas sequelas. Entre essas sequelas está a perda de visão, perda de audição, comprometimento de braços e pernas. São alguns dos problemas que estão aparecendo nessas crianças. Faz agora 1 ano em que houve esse grande surto de Zika no país, que deixou o Brasil em situação de emergência por conta dos casos notificados
notificados, foram confirmados 2.143 casos, além de outros 3.000 que ainda estão em investigação para saber se há ou não, de fato, a microcefalia causada pelo Zika vírus, e há 176 bebês que morreram depois de nascer por conta desse comprometimento da malformação da microcefalia. Então, por conta disso e das consequências além da microcefalia, o governo federal vai começar a acompanhar essas crianças e mães durante 3 anos. Outras medidas aí que foram adotadas é a definição da medida do crânio que indicava a microcefalia reduziu. Antes era de 31,9 centímetros para os meninos, passa agora para 30,5. No caso das meninas, que era de 31,5, passou para 30,2. Então, essa foi uma das mudanças. E outra que é bastante interessante, eu particularmente não sabia, hoje no Ministério da Saúde, o SUS, oferece apenas uma ultrassonografia para a criança, para a mãe, no primeiro trimestre da gestação. Esse é o único exame que é feito de ultrassonografia. Agora, dentro do pré-natal, vai ter a segunda aos 7 meses. Porque o que acontecia antes? Fazia a ultrassom lá com os 3 meses, ainda não dava para identificar a microcefalia ou que o desenvolvimento do crânio estava diferente do normal. Agora vai ser feita uma nova ultrassom aos 7 meses para identificar e já iniciar os acompanhamentos especiais para a mãe e para o bebê. Pode falar, Deilson. Para que esse acompanhamento, o Ministério da Saúde já informou também que vai disponibilizar mais de 52 milhões de reais para que tudo isso possa ser colocado em prática mesmo. Olha só, estão dobrando, o número de ultrassons, mas ainda assim é muito pouco, viu? A gente que é mãe, que usa a rede particular, sabe que o indicado pelos pediatras e pelos obstetras é ter pelo menos 3 exames, Tem fases, assim, bem determinantes da gestação. É preciso, sim, fazer nos 3 primeiros meses, é preciso fazer no 5º mês, que tem um exame bastante importante, chama morfológico, esse exame que é feito no 5º mês, e aí você já faz, estando tudo bem na formação da criança, o primeiro aos 3 meses, que chama translucência nucal, o segundo aos 5 meses, que é a morfológica, para ver como é que está o funcionamento de todos os órgãos, e o terceiro já mais próximo realmente do parto, para saber se não tem um cordão umbilical envolvido no pescoço, por exemplo, a posição das crianças. Então, quem trabalha com a rede particular sabe que são pelo menos 3 exames, Fazer um exame apenas na rede pública é realmente um absurdo, deixa essas mulheres que não podem pagar um serviço particular em bastante desvantagem, e a gente sabe que a Constituição manda que o direito seja igual para todas as crianças, então não pode haver essa diferença. Já é uma vitória ter dobrado de 1 para 2 o número de exames, mas ainda é pouco diante da necessidade, sem dúvida nenhuma. Gente, obrigada. Daqui a pouco eu volto com vocês. Ótima segunda-feira, início de semana, para os ouvintes que acompanham a gente nesse momento pela Rádio Acrítica. Adriane e Adeilson, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Até mais. Atenção você que utiliza o transporte coletivo na zona oeste de Manaus. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informou que o terminal, que atende 6 linhas de ônibus do bairro Santo Agostinho, está mudando de endereço, viu? Essa alteração começou a valer desde ontem, então é bom ficar atento aí para não perder o horário. É isso, Márcio Azevedo explica para o pessoal que está em casa como é que vai funcionar, então, essa mudança, como fica o itinerário dessas linhas a partir de agora, hein, Márcio? Oi, Dani, olha, primeiro quando nós chegamos aqui a gente observou que não funciona nenhum terminal. Na verdade, o que tem aqui, a gente descobriu infelizmente que o usuário está ficando debaixo de chuva, é que aqui, como aqui atrás você está vendo, tem a empresa Açaí. Aqui funcionava uma das garagens dela, lá tem uma outra garagem no bairro de Santa Teuvina, na Zona Norte, tinha essa aqui. E aí aqui, como era a garagem que saíam essas linhas, essas 6 linhas, então eles funcionavam o início da rota aqui. Mas se você for olhar, olha, não tem nenhuma estrutura de terminal, e o Mauro vai já mostrar aqui que não tem nenhuma estrutura de terminal. O que tem é uma parada ali no meio da chuva, em frente à empresa, uma cobertura ali de um estabelecimento onde as pessoas ficavam aguardando esses ônibus. Aqui também, debaixo onde nós estamos, é coberto e era onde as pessoas ficavam aguardando esse ônibus, porque essas linhas
que eram as linhas 036, 121, 122, 123, 127 e 129, eram atendidas pelos ônibus da empresa Açaí, que, como eu disse, mostro aqui atrás, funcionava a garagem. Acontece que a empresa decidiu concentrar apenas uma garagem lá no bairro de Santa Etelvina e desativou aqui essa garagem. E com isso, essas linhas que eu falei passaram para a empresa São Pedro. Pelo menos a gente tem observado agora de manhã os ônibus da empresa São Pedro operando com essa numeração do itinerário. E aí, a rota que iniciava aqui não começa mais. Ela passou para a Estrada do Bombeamento. Qual é a Estrada do Bombeamento? É a última rua antes de chegar na ponte sobre o Rio Negro. Então, as linhas que começavam a operar aqui passaram para aquele local. E o que a gente observou desde a hora que nós chegamos aqui é o seguinte: os usuários estão reclamando. Por quê? Porque como o ônibus começava aqui e a rota final era aqui, então eles saíam daqui, faziam o percurso e voltavam. Com essa mudança, tiveram algumas rotas que só passam para o sentido centro e não estão devolvendo essas pessoas aqui na Rua Hidra, onde nós estamos. E aí as pessoas estão reclamando que de noite, no escuro, eles acabam ficando em locais mais longes. Então, essa alteração dessas rotas aí, que foi feita pela SMTU, acabou não agradando muito os moradores. Olha, agora vale a gente mostrar o seguinte: a chuva diminuiu, Dani, mas olha, o pessoal está aqui, ó, aguardando, eles estão nesse lado, aguardando, porque quando o ônibus passa, ele sai correndo ali para aquela linha, ainda tem uma placa de ônibus ali, uma parada, aí eles saem correndo para o outro lado para pegar esse coletivo. Então, efetivamente, a mudança é essa. As rotas que saiu aqui de frente da garagem da Açaí, que começava como o ponto zero, não começam mais aqui, começam agora na Rua do Bombeamento, e os usuários não têm mais essa rota na hora de voltar para casa. Então, ou eles vão ter que buscar linhas alternativas que façam isso, ou vão ter mesmo que descer em outro ponto e vir caminhando, e é o que a gente já sentiu de reclamação de vários usuários que vieram nos procurar desde o momento que nós chegamos agora no início da manhã. Então, só para reforçar para você de casa, as linhas 036, 121, 122, 123, 127 e 129 não tem mais como ponto inicial aqui a Rua Hidra, que ficava em frente à garagem Açaí Transporte. Agora o ponto zero dela é lá na Estrada do Bombeamento. E Dani, eu não fui lá, mas eu desconfio que lá também não tenha terminal não, seja uma estrutura parecida ou, quiçá, pior do que essa aqui, onde os usuários ficam no sol, ficam na chuva, esperando esse ônibus, porque como forma essa nota aí da SMTU, que funcionava um terminal, né? E o terminal a gente tende a ser uma estrutura para as pessoas ficarem abrigadas, e o que a gente vê aqui no local é que não existe essa história de terminal não, existe sim o ponto final da linha e apenas isso. E se não fosse essa cobertura aqui que está nos abrigando e aquela ali ao lado que nós mostramos, os usuários estariam esperando esses ônibus, essas 6 linhas debaixo de chuva. Então essas são as mudanças aqui saindo do Santo Agostinho, mas os usuários, como eu disse, não gostaram muito não, porque eles passam pela Rua Hidra no sentido do centro, mas na hora que ele volta, trazendo as pessoas de volta, essas mesmas linhas não passam aqui pelo local. E aí eles estão reclamando, prometem inclusive fazer uma manifestação no dia de hoje para ver o que a SMTU traz de solução em relação a essas linhas que foram tiradas, o ponto zero aqui do local onde nós estamos, Dani. E tem que reclamar mesmo, né, Márcio? É o mínimo que se pode fazer, porque é uma mudança que prejudica a população, não se sabe exatamente o motivo, deve ter alguma vantagem aí para os empresários, para as pessoas que organizam, mas uma desvantagem completa para quem é usuário. Em um dia como hoje, né, uma chuva, uma tempestade caindo aí sobre Manaus, a situação fica ainda muito mais evidente, e é até bom que logo no dia seguinte à mudança aconteça uma chuva dessa, para tentar reverter, né? Olha só a situação, faz uma mudança de uma hora para outra, não cria estrutura para as pessoas, e a situação é essa, todo mundo tentando se abrigar, como você mesmo mostrou, estão do outro lado da rua, na hora que chega o ônibus tem que sair correndo, fica molhado, ainda corre o risco de um acidente, porque a pessoa ali não querendo perder o ônibus, às vezes não pode ver um carro de passeio, uma motocicleta que esteja passando, quer dizer, ainda de fato corre risco real. Obrigada, Márcio, daqui a pouco eu volto contigo. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: manobras de Renan intimidam a justiça. O procurador-chefe do Ministério Público Federal do Amazonas, Edmilson Barreiros, critica projetos do presidente do Senado. Você pode conferir essa e outras reportagens completas aí no seu celular
ou no seu tablet. É muito rápido e prático, viu, gente? É só baixar gratuitamente. Vou até sair daqui da frente do telão para você ver melhor. Olha só, baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital e cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura digital do melhor jornal do norte do país. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e também iOS. A Crítica Digital, conteúdo grátis nas suas mãos. Agora vamos ver o que já foi notícia até agora aqui no Manhã no Ar. São 7 horas e 10 minutos. Eu vou dar um resumo para você do que nós já noticiamos. Familiares e amigos dos 3 jovens que desapareceram no dia 29 de outubro após uma abordagem policial no Grande Vitória realizaram mais uma manifestação pelas ruas do bairro pedindo solução para o caso. 7 policiais militares continuam presos, pois, segundo o delegado que investiga o caso, os PMs estariam atrapalhando o andamento do inquérito. A polícia agora busca pistas de onde estariam os corpos dos jovens, já que a possibilidade de encontrá-los com vida é remota. Seminário discute casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes do estado. Segundo dados nacionais, o Amazonas responde por 13% dos registros do país e ocupa o 5º lugar no ranking de denúncias. A situação preocupa a Unicef e autoridades locais. Economia criativa é a nova forma que microempreendedores encontraram para crescer no mercado sem competição. A ideia é reunir produtos em um só lugar e conquistar mais clientes. Uma ótima opção para quem atua com pequenos negócios. E ontem, moradores da Vila Lindóia, comunidade que fica a 86 quilômetros de Itacoatiara, fecharam acesso pela rodovia estadual AM010. Eles pediam melhorias no serviço de saúde. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o Márcio Azevedo, com quem eu volto a falar agora ao vivo. Não é isso, Márcio? Morreu uma criança ontem, ela não tinha ambulância, para levá-la até o hospital em Itacoatiara. Parece que já não era a primeira vez que isso acontecia e isso motivou esse protesto, que foi bastante violento, paralisou a estrada, não é isso, Márcio? É isso, Dani. Como a gente tem imagens aí para mostrar, inclusive, eles botaram muitos pneus ali na rodovia M010, atearam fogo para impedir as pessoas de passarem. Isso por quê? Para chamar a atenção das autoridades, porque o que eles contam é que quando o atual prefeito, o Mahmoud Ahmed Filho, se candidatou e perdeu as eleições municipais, logo após o resultado das urnas, ele simplesmente retirou a ambulância que atendia ali o distrito, retirou os ônibus que fazem o transporte escolar da região rural ali do distrito de Vila Lindóia. E aí os moradores começaram a reclamar. Mas ontem foi o ápice com a morte dessa criança, uma criança especial. Ela passou mal, não havia essa ambulância no local para levá-la até um hospital com mais capacidade de atendimento em Itacoatiara. E aí os familiares e outros moradores se revoltaram, porque eles querem a volta dessa ambulância, eles querem a volta do transporte escolar rural, porque o que eles dizem é porque o prefeito perdeu e ali a Vila de Lindóia também teria votado expressivamente no candidato que venceu. Isso seria, segundo os moradores, uma maneira de vingança do prefeito derrotado com os moradores da cidade. Inclusive, Dani, o Ministério Público Estadual, o Procurador-Geral de Justiça, lembrou muito bem que essas práticas poderiam acontecer e colocou o Ministério Público de olho nessa situação no interior, porque tem muito município onde esse tipo de situação está acontecendo. A gente tem, por exemplo, aqui em Manacapuru, cortaram vários serviços e lá alegando a questão da limite da responsabilidade fiscal. Ninguém sabe qual é a situação lá de Itacoatiara, porque até o fechamento da nossa edição do Jornal de hoje, a gente não havia tido um retorno da Secretaria de Comunicação do município. A produção nossa, a produção também do Jornal, a Crítica tentou entrar em contato com eles lá, mas ninguém se manifestou. Talvez hoje vão justificar o porquê de terem retirado essa ambulância e também o transporte escolar. Mas o que o Ministério Público está de olho é justamente nesse tipo de atitude, de prefeitos que perderam a eleição estarem retaliando, ou descontando na população esse fato. E aí tiram ambulância, tiram ônibus. Então, por isso, ontem os moradores lá do distrito de Lindóia, que fica no município de Itacoatiara, ficaram revoltados, interditaram a rua e ameaçam fazer isso outras vezes até que o problema seja revertido. Porque sem essa ambulância e sem o transporte escolar, as crianças não têm como ir para a escola. E também como aconteceu ontem desse garoto de 4 anos aí que acabou passando mal e não pôde ser levado para uma unidade hospitalar com maior estrutura para receber atendimento especializado e acabou morrendo. Então vamos ficar de olho, principalmente o Ministério Público Estadual, porque lá o pessoal dessa comunidade
precisa ter a situação revertida, ou pelo menos amenizar de alguma maneira, para que casos como esse não aconteçam. E também tem aí o ir e vir de quem vai para o município de Itacoatiara, que é um dos maiores municípios aqui da região metropolitana da nossa capital, e aí não podem transitar. Ontem esse acesso foi liberado por volta de 9h30, 10 horas da noite. Ninguém sabe se teve uma ação policial, que lá também fica um posto avançado da Polícia Militar do município de Itacoatiara, mas vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer aqui hoje e também nos próximos dias, tanto em relação à manifestação dos moradores, quanto ao posicionamento da Prefeitura e também uma ação, se for o caso, do Ministério Público Estadual. Dani. Comunidade de Lindóia, que a gente sabe que é tão importante, né? Antiga, uma comunidade bastante antiga, um distrito, na verdade, de Itacoatiara. Fica em uma das pontes, tem duas pontes que a gente ultrapassa já próximo ao município, mais próximo de Itacoatiara do que de Manaus. Lindóia é uma delas, é quase que parada obrigatória para o visitante, uma comunidade bastante antiga e bastante tradicional. Agora a gente não consegue crer, né? Se uma coisa dessa é verdade, é um verdadeiro absurdo. Um prefeito, que é um prefeito de todos, se vingar, né? O que a acusação da comunidade é essa, se vingar tirando estrutura de saúde e educação, porque não teve voto suficiente em determinado local. Como você mesmo disse, o Ministério Público tem que ficar atento. Nós também, como jornalistas, temos que ficar atentos, porque o prefeito não é de um lugar nem de outro, de um bairro específico nem de outro. A partir do momento que ele ganha, ele é prefeito de todos. E a partir do momento que ele perde, né, que ele não consegue se reeleger, como parece que foi o caso lá, ele não pode deixar de governar para todos também o tempo que ele ainda tem ali de gestão pública. Então a gente realmente tem que acompanhar isso com o Ministério Público, é seríssima essa denúncia e a população de Lindóia viu dessa maneira, a única maneira de chamar a atenção para o fato ocorrido. Obrigada, Márcio, até a próxima, até amanhã, ótima segunda para você, até mais. Índios da etnia Cambeba, que vivem na comunidade Três Unidos, no Rio Coeiras, aqui próximo a Manaus, dão exemplo, gente, de como empreender sem prejudicar o meio ambiente. Todas as atividades econômicas desenvolvidas por lá são sustentáveis. A comunidade, inclusive, foi a primeira da Calha Norte a ter um centro de triagem de resíduos sólidos. Olha que bacana. A gente confere os trabalhos feitos por esses indígenas na reportagem do Manuel Cardoso e do Antônio Domingos. O tuxaua Valdemir da Silva chegou por aqui há 25 anos, quando o local ainda era o Sítio Três Unidos. Ele decidiu manter o nome em homenagem aos 3 índios Cambeba, donos do terreno. Como eles eram parentes também do meu sogro, que era o tuxaua primeiro, e aí então a gente não quis mudar, a gente quis continuar. E o espírito de união continua vivo na comunidade. Olha, o pessoal hoje pergunta, mas por que era 3? E hoje são 78 unidos ou não são mais unidos? Não, continua assim. Graças a Deus eu gosto de manter sempre a união, porque é a união que faz a força, é a união que faz conquistar as visitas, né? Faz conquistar a sociedade de modo geral. Essas 10 mulheres são um grande exemplo de colaboração na aldeia. Elas são donas deste restaurante que atende turistas às margens do Rio Coeiras. Olha, eu trabalho com 10 mulheres e eu acredito que para o restaurante funcionar, a gente tem que ter amor ao nosso trabalho, dedicação, respeito, união, principalmente, né? Que é uma coisa que leva a qualquer negócio, e parceria com todas elas. Além do trabalho coletivo, a consciência ambiental também faz parte da rotina do restaurante. Tudo é sustentável, inclusive os alimentos da cozinha. Ao invés de terem um roçado, elas plantam no próprio quintal de casa. Aqui é pequeno e fica do lado de casa, a gente não precisa desmatar tanto, né? Que nem a gente prefere colher até mesmo daqui, por perto, por causa que nem as árvores já estão mortas, algumas já estão morrendo, né? A gente só faz já tirar, derrubar, que nem dessa daqui já está derrubada, já serve de adubo. Por aqui também tem coleta seletiva. Papelão, plástico e outros resíduos agora tem o destino correto, o centro de triagem. E aí uma equipe que faz parte desse projeto faz essa seleção do lixo seco com o lixo que não pode ser reciclado, e aí isso é dividido, pesado, prensado, tem um controle e é levado a Manaus, que é essa logística reversa, onde uma associação de catadores, que é a ARPA, recebe esse material e fazem de uma forma da economia solidária. Então, a gente está gerando renda para esses catadores e esse resíduo está sendo reutilizado da forma correta. Outra atividade sustentável é o artesanato. Desde criança, Dona Diamantina faz acessórios indígenas sem agredir o meio ambiente.
porque a gente só ajunta as sementes caídas do chão. E as madeiras também já é só os âmagos que fica, né, morta lá, a gente vai, tora e traz. E assim, a comunidade dá o exemplo de que é possível viver em harmonia com a natureza. Hoje está aí a mata, a floresta em pé, todo mundo se admira, todo mundo que vem aqui se admira. Então, onde tem roça de você, rapaz, a gente não trabalha com roça não. Tem roça, mas só mesmo para fazer aquela farinhazinha para o consumo, mas não para exploração. Eu acho que o índio é isso, é trabalhar em conjunto, viver em conjunto, ser parceiro, trabalhar respeitando a lei, como a lei também respeita a nossos direitos dos povos indígenas. Projeto sustentável, olha só, que exemplo aqui pertinho da gente, que pode ser replicado não só a comunidades indígenas, mas todo mundo, a ribeirinhos aí que trabalham próximo à natureza. E começa hoje a programação da Semana Nacional de Conciliação. Durante essa semana, o Tribunal Regional do Trabalho vai realizar audiências de conciliação em processos trabalhistas. Sobre esse assunto eu falo agora com a Thea Morel ao vivo. Bom dia, Thea, tudo bem? Quem tiver interesse em participar precisa fazer o quê, hein, Thea? Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Olha, Dani, a maioria das unidades judiciárias, né, já fizeram o agendamento e das audiências que vão acontecer durante toda essa semana, entre os dias 21 e 25 de novembro, né? Eles olharam aí quais seriam os processos que realmente teriam a melhor condição de acordo, entraram em contato com as partes e agendaram para que eles pudessem participar dessa semana de conciliação. Mas no caso do Tribunal Regional do Trabalho, ainda existe a chance de você participar da semana. Agora, para isso, você precisa entrar em contato com a parte que você está processando, ou se você for a empresa, entrar em contato com o requerente da ação, né? E espontaneamente, os dois devem comparecer juntos à unidade judiciária onde o processo está tramitando. Quando a gente fala espontaneamente, significa assim que os dois vão ter que entrar ali também no acordo de qual é o horário que eles vão comparecer na unidade judiciária, né? E porque os dois precisam estar juntos ao mesmo tempo no local para participar da audiência. Uma outra opção que existe também em relação ao Tribunal Regional do Trabalho é que no caso dos processos que tramitam em segundo grau, porque no TRT nós temos aí o primeiro grau e o segundo grau, no caso dos processos que tramitam em segundo grau, existe no site do Tribunal Regional do Trabalho um formulário online que pode ser preenchido pelas partes também, pela empresa que quer fazer a conciliação, pela pessoa que quer a conciliação, né? Nesse formulário é preciso você informar aí o número do processo. Esse é um número essencial para que as pessoas tenham acesso ali ao que quer dizer esse processo dentro do sistema do TRT. É preciso informar o nome das partes, né, que estão em litígio, que estão em briga, né, que estão tendo problemas na justiça entre si, e é preciso colocar um nome de contato, um número de contato das duas partes, para que os funcionários do TRT possam entrar em contato com essas partes e aí fazer um agendamento para participar também dessa semana de conciliação. Nós temos aí o TRT funcionando com algumas unidades no interior aqui de Manaus, né, no interior do Amazonas. Temos unidades que funcionam aqui em Manaus e o TRT, 11ª região, né, também atende o estado de Roraima, na capital Boa Vista. Isso significa que em todas essas localidades existe a possibilidade desses processos de segundo grau serem agendados através do formulário online, ou então, se as partes entrarem num consenso, num acordo, elas podem comparecer juntas na unidade judiciária e, a partir daí, fazer o acordo, fazer a conciliação. A Semana de Conciliação é realmente uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, existe em todos os tribunais do Brasil, não apenas no Tribunal do Trabalho, né, Dani? No caso do Tribunal do Trabalho, tem se mostrado aí uma grande opção para que as conciliações sejam feitas. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, nessa mesma época, foram realizadas 2.700 audiências e dessas 2.700 audiências foram fechados mais de 700 acordos. Um número considerado bastante expressivo se a gente levar em consideração que todas essas conciliações, todos esses processos são finalizados apenas no prazo de uma semana. Dani. Obrigada, Thea Morel. Até daqui a pouquinho eu te chamo de novo. E olha só que iniciativa bacana de uma escola pública de Manacapuru. Um grupo de alunos do município lançou nesse fim de semana um livro que fala da cultura dos nossos ancestrais e a valorização dos povos da Amazônia. Vamos acompanhar na reportagem do Erison Araújo e da Roci Soares. A vida dos povos da Amazônia sob os olhares de pequenos estudantes.
O livro Amazora, escrito por alunos do 2º ao 5º ano da Escola Municipal Zoraida Ribeiro Alexandre, fala dos povos indígenas como DNA da vida amazônica. É a primeira escola pública a lançar um livro em Manacapuru. Isso é um fato histórico e que nos enche de orgulho. Frases e versos formam poemas que relatam o cotidiano dos primeiros habitantes da nossa região. Os índios muros são guerreiros e valentes. Lutam pelas suas terras com o vigor de muita gente. A Amazônia, o DNA da vida amazônica, é uma obra que nos dá muito orgulho, porque ela retrata os movimentos culturais através de poemas desses grupos, dessas etnias. Durante o lançamento do livro, os pequenos escritores falaram da emoção de ver seus poemas publicados. Nessa idade, para mim, ser uma escritora é uma honra, né? Porque, assim, eu ajudei a escrever o livro e aí eu fiquei muito emocionada, porque eu não sabia que eu ia ser escolhida. Diversas autoridades prestigiaram o lançamento do livro e ressaltaram a importância do tema abordado. E são eventos como esse que valorizam realmente a cultura indígena. É o resgate da valorização dos povos indígenas. São saberes tradicionais que nós não podemos esquecer. Índios da etnia Cambeba participaram do evento e demonstraram um pouco de sua cultura. É uma honra a gente está fazendo, porque fala que não existe mais indígena no Amazonas, mas é menos a verdade. A gente estamos aqui. O livro foi publicado pelo Instituto Federal do Amazonas e está disponível em escolas do município. O Aimiri Atrolari sofreu com a guerra, um povo em extinção, um povo que só quer preservar o meio ambiente para a vida melhorar. O Aimiri Atrolari, muito obrigado. Que graça, né? Agora eu tenho uma boa notícia para você que é universitário. Algumas faculdades particulares aqui de Manaus fizeram parceria com o site que oferece bolsas para alunos sem débito. Não é mesmo, Té Morel, com quem eu volto a falar ao vivo? Essa é uma boa notícia, Té. Conta pra gente como é que funciona esse sistema de desconto, o que os alunos interessados aí precisam fazer, mais uma maneira que as pessoas têm de ingressar na universidade, né? Afinal de contas, um desconto na mensalidade já ajuda muito na despesa do mês, né, Té? Com certeza, Daniela, é uma grande iniciativa realmente que existe, né? O Quero Bolsa, na verdade, faz parte do site Quero Educação, é uma empresa, né, de marketing que trabalha junto com as instituições de educação e uma dessas funções da empresa, um desses projetos da empresa é justamente o oferecimento dessas bolsas, principalmente vinculadas a unidades particulares. Como é que funciona? O Quero Educação percebeu que muitas unidades particulares tinham as vagas ociosas, pelo menos até os últimos dias da inscrição. Isso significa que as pessoas que querem ingressar numa unidade particular, né, elas deixam para fazer a inscrição na última hora. A gente sabe que agora, por exemplo, muita gente fez o Enem e vai ficar esperando até janeiro para saber aí se pode ou não pode ingressar no curso da sua escolha e só depois disso é que vai ingressar numa universidade ou pensar em ingressar em uma universidade particular. Como existe esse grande número de vagas ociosas, o Quero Educação, né, através do projeto Quero Bolsa, resolveu entrar em contato com as universidades e promover aí, dar aí bolsas de estudo para as pessoas que quiserem fazer a matrícula agora. Isso mesmo. Isso significa que se a pessoa tomar a decisão de entrar numa universidade particular, o Quero Educação fornece aí uma bolsa de estudo que pode chegar até 75% de desconto e aí a pessoa que vai fazer a matrícula assume o resto da mensalidade, mas já garante de cara a sua vaga. Aqui no Amazonas, a gente tem, Dani, nesse momento, cerca de 5.000 vagas disponíveis, né? É uma vaga de pré-matrícula, de matrícula antecipada, como eles dizem, né? E as instituições parceiras do programa Quero Bolsa são a Unip, a ESBAN, a Newton Lins, a Unisul e a UBRA. Todas essas universidades estão disponibilizando vagas e se você fizer a sua matrícula antecipada, né, fizer a matrícula já a partir de agora, o Quero Bolsa dá a bolsa de estudo aí, financia uma boa parte do estudo dessa pessoa e a pessoa, através do pagamento do resto, pode, a partir do ano que vem, já começar a
frequentar aí a universidade, né, a realizar o seu sonho de obter uma graduação. Para que a pessoa possa participar, o endereço é o querobolsa.com.br/matrícula antecipada. Você entra a partir de agora, vê quais são os cursos disponíveis. Para cá, para a nossa região, nós temos mais ou menos 5.000 vagas. Faz a inscrição, o Quero Bolsa vai lá, te fornece um grande desconto, te fornece uma bolsa aí, faz esse custeio junto à universidade e todo mundo acaba saindo ganhando. A pessoa, né, que consegue fazer o curso aí sem precisar participar de ProUni, sem precisar participar de qualquer outro tipo de programa, né, como os programas de governo federal, e a universidade também ganha, porque já consegue aí ter boa parte das vagas preenchidas antes mesmo do início do ano letivo. Para a universidade também é uma boa opção, porque a bolsa paga pelo Quero Educação e, ao mesmo tempo, eles ficam com um número bem menor de vagas ociosas. Eu vou repetir mais uma vez o endereço, Dani, é o querobolsa.com.br/matrícula antecipada. E tem um detalhe, viu, Dani? Se as pessoas quiserem participar desse programa do Quero Bolsa, não é preciso nem ter a nota do Enem e nem também ter aquela comprovação de renda, que é uma das exigências do ProUni, por exemplo. Dani. Obrigada, Thea Morel, pelas informações. Agora são 7h29, quase 7h30. A gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com notícias do esporte, como foi o Bazar da Cris e também as notícias, as novidades do Peladão a Bordo. 7h30, a gente volta já já.